sou a professora Larissa, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, o conto. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente já começa a trabalhar com este assunto. Ajustando. Ok. Além de falarmos do conto, nós também vamos falar um pouco sobre os elementos de um texto narrativo e a diferença entre um conto e um romance. Vamos lá, então? Começamos então pelo conto. O que é um conto? Você já se apercebeu de que desde que o ser humano se comunica, ele procura narrar acontecimentos reais ou imaginários? Pois é, esse é o início de uma forma de expressão artística chamada literatura. Você já viu isso, né? Conto, romance, novela são gêneros literários narrativos através dos quais os escritores criam mundos novos por meio das palavras e mexem com a imaginação dos seus leitores. Aqui no Brasil, nós temos grandes contistas. Nós temos Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. A literatura portuguesa também nos apresenta muitos nomes importantes. Dentre eles, nós temos o moçambicano Mia Couto, que você poderá ler um conto dele lá no livro de vocês, chamado Nas Águas do Tempo. Ele está lá nas páginas 5, 6 e 7. A partir dessa leitura, desse breve texto dele, deste conto, nós podemos concluir o seguinte, que conto é uma narrativa breve, escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e que a novela. Assim como qualquer texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. A estrutura do conto ela é fechada e objetiva, o que quer dizer que ele é formado apenas por uma história e um conflito, certo? Aí nós temos também os elementos de um texto narrativo. Os gêneros literários como conto, romance, a novela, eles contam uma história, como a gente já tinha comentado, né? Essa história apresenta um narrador, apresenta personagens, espaço, tempo e enredo. Vamos ver um pouco sobre cada um desses pontos. Deixa eu colocar aqui. Então, primeiro, nós temos aqui o narrador e o foco narrativo. O narrador é aquele que estrutura a narrativa, é ele quem conta a história. O foco narrativo, ele se revela pela perspectiva dele, pela perspectiva do narrador, em relação ao quê? Aos fatos narrados. Então, o foco narrativo, ele pode acontecer em primeira pessoa, que é o que chamamos de narrador personagem, né? Esse narrador, ele participa das ações. Já também ele pode ser chamado de narrador observador, que é quando ele vai aparecer em terceira pessoa. Esse narrador observador, ele não participa dos fatos. E aqui, ele é mais imparcial. Isso nós temos que observar. Ele pode ser onisciente. O que é um narrador onisciente? É aquele que conhece toda a história, inclusive o que se passa na mente dos personagens. Engraçado, né? Quem são os personagens? Bom, os personagens são seres, pessoas, objetos ou coisas ficcionais, que são responsáveis pelas ações que formam o enredo de uma narrativa. Como o conto é uma narrativa curta, então ele exige que as ações fiquem restritas a poucos personagens. Diferente do que pode ocorrer, por exemplo, em novelas, em romances, que nós temos muito mais personagens do que num conto, por ser uma narrativa muito curta o conto, né? Depois disso, nós temos outro aspecto, que é o espaço. O espaço, ele é o local onde se passa a história. Ele pode ser muito semelhante, assim, a um lugar real ou a uma criação fantasiosa. Só que tem um detalhe, em qualquer um desses dois casos, ele precisa ser um espaço verossímil. O que é um espaço verossímil? O leitor deve aceitar esse espaço como sendo um espaço adequado à narrativa, como sendo um espaço possível, ok?
Ele também pode ser uma construção simbólica, quando o significado ele é mais universal, ele tem que ser entendido para que o leitor construa os seus sentidos no texto. Dessa forma, ele pode ser uma construção simbólica também. O espaço da ação em um conto, ele é limitado. Por quê? Uma vez que esse gênero literário é mais conciso do que o romance e do que a novela, né? Lembram que a gente já tratou no slide passado que o conto ele é um pouquinho menor, ele é menor do que um romance ou novela, então o espaço também ele tem que ser um espaço mais delimitado, né? Tempo cronológico ou tempo psicológico. O que é isso? O tempo, ele diz respeito tanto à época em que se passa a história, quanto à duração dos fatos narrados. Dessa forma, então, ele pode ser classificado em tempo cronológico, quando transcorre na ordem dos fatos do enredo, ou seja, por dias, por horas, né, através dos meses e dos anos. Esse é o tempo cronológico, é o tempo de relógio, ok? Mas nós também podemos ter numa narrativa um tempo psicológico. O que é esse tempo psicológico? Ele obedece à lógica do pensamento. Ele é o tempo da memória, sendo, consequentemente, um tempo subjetivo, né? Mais adiante, nós temos o enredo. O que é o enredo? Enredo é a sequência de fatos de uma narrativa. É a sequência que constitui uma narrativa. Esse enredo, ele é composto de introdução, é composto de complicação e clímax, certo? Então, o que é a introdução? Introdução ou apresentação. Os personagens e as situações aqui, eles são apresentados. Ainda não surgiu o conflito, aquela parte da complicação da narrativa. Então, pode-se dizer que aqui há um equilíbrio inicial, certo? Bom, depois da introdução, nós temos aqui a complicação. A complicação, nessa parte, começa a se desenvolver o conflito. Lembram que lá em cima o conflito ainda não tinha iniciado. Aqui na complicação, o conflito se inicia. O que é esse conflito? É um problema que vai surgir e depois existem os personagens, existe a resolução desse conflito, né? Aqui é a complicação. O clímax. O clímax é o momento mais tenso de uma narrativa. É o ápice de uma narrativa. Essa é a parte do clímax. E após o clímax, nós temos o desfecho, que é a parte final da narrativa em que é apresentada a solução desse conflito que foi apresentado. Nós temos uma diferença em alguns enredos que ele pode ser um enredo fantástico. O que é esse enredo fantástico? Maravilhoso ou estranho? Bom, diante de um texto que trata de um assunto que é inexplicável pelas leis da ciência, é comum surgirem alguns comentários. Por exemplo, é um texto que trata do fantástico? É um texto estranho? Ou então, é uma narrativa sobre o maravilhoso? Esses comentários aparecem. Então, o nosso filósofo linguista Todorov, ele diz o seguinte, ele explica que o fantástico, que é esse inexplicável que aparece, né, em algumas obras literárias, ele pode se revelar algo maravilhoso ou apenas estranho. Segundo Todorov, se em uma narrativa ocorrem situações misteriosas que não podem ser explicadas pelas leis da ciência, mas de repente o personagem que vivencia essas situações acorda de um sonho, por exemplo, a obra pode ser classificada como pertencente ao gênero estranho. Afinal, tudo volta ao normal e as leis da realidade mantêm-se intactas. No entanto, se essas situações misteriosas continuam inexplicáveis pelas leis da ciência e é necessário aceitar outras leis, tem-se o gênero maravilhoso. Esse gênero maravilhoso ele é comum aonde? Nas fábulas. Por quê? Porque nós precisamos assumir como verossímil, como verdadeiro, o fato de os animais falarem nas fábulas, não é mesmo? Aqui nós temos um pouco de diferença entre conto e romance, né? Então, nós já vimos alguns elementos da narrativa, já vimos o que é o conto, mas qual é real a diferença do conto e o romance? O conto,
Os contos, eles são textos mais concisos do que os romances, que são publicados em uma coletânea e quase nunca de forma isolada. Mas o tamanho não é a característica mais importante e diferenciadora dos romances, não. Olhem só essa tabelinha aqui. O conto, ele apresenta apenas uma trama. Ele tem uma unidade dramática e tem uma estrutura fechada, ou seja, com somente um conflito, sem focar em histórias secundárias, em histórias paralelas. O espaço do conto ele é restrito, assim como o tempo da narração. Já no romance, nós temos algumas diferenças. Por exemplo, ele é plurivalente. Ele apresenta várias tramas, várias histórias, vários conflitos, personagens secundários, várias células dramáticas do romance nos apresenta. Outra característica do romance é a simultaneidade dos conflitos, que eles estão interligados e se desenrolam ao mesmo tempo, e eles acabam influenciando-se uns aos outros. Em relação ao espaço, o romance pode apresentar uma pluralidade espacial, que é o contrário do conto, que geralmente se desenvolve onde? Em apenas um local, né? No romance, os personagens podem deslocar-se em várias vezes, desde que o conflito justifique essa movimentação, né? Em relação ao tempo, o romance também permite mais flexibilidade. Ele pode se passar em poucos dias ou ele acompanha várias gerações de uma mesma família, diferente do que acontece no conto. A quantidade de personagens pode variar também, chegando a um grande número. Essas são algumas diferenças entre o conto e o romance, para a gente não achar que eles simplesmente são diferentes por causa do tamanho. Não, não é só isso não. No livro de vocês, lá tem um exemplo do trecho de um romance que é intitulado Meio Sol Amarelo. Esse romance ele foi escrito por uma nigeriana chamada Chimamanda Ngozi Adichie. Ele está lá nas páginas 12 a 15 do livro de vocês. Ele é só um pedacinho desse romance dela. O romance tem como pano de fundo a Guerra de Biafra, guerra civil que durou 3 anos, de 1967 a 1970, e tinha como objetivo assegurar a independência de Biafra, região rica em petróleo, localizada no sudeste da Nigéria e habitada pelos Ibos. O governo nigeriano, inconformado com a perda de terras tão ricas, decidiu enfrentar os rebeldes de forma violenta, atacando soldados e civis, além de isolar a região, impedindo a entrada de alimentos, medicamentos e armas, o que matou boa parte da população e chamou a atenção do mundo. Biafra se rendeu e voltou a fazer parte do território nigeriano. Fica a dica de leitura, hein? Bem, então, para o momento, era isso. Eu desejo um ótimo estudo para vocês e até a próxima. Tchau!